Meu nome é Felipe, aqui do canal Teviraté, e hoje vamos falar mais um pouco sobre a adubação do maracujá. Mais especificamente, vamos falar hoje sobre os tipos de calcário e quando utilizar cada um deles. Temos vários tipos de calcário no mercado. Calcário de concha, calcário de efeito rápido, mas eu costumo utilizar sempre, nas minhas recomendações, calcários a granel, porque são um tipo de calcário com custo-benefício melhor. Isso porque eu sempre tento utilizar um calcário em área total e esses calcários ensacado de efeito rápido ou calcário de concha, na maior parte das vezes eles saem muito caro e o produtor acaba utilizando eles apenas na linha de cultivo e não tratando então o solo em área total. E se tratando de calcário a granel, aqui na nossa região temos dois tipos de calcário, o calcário dolomítico e o calcário calcítico. Tradicionalmente o calcário dolomítico é um calcário mais utilizado e a justificativa é que é um calcário que tem um teor um pouco mais elevado de magnésio e que as plantas também precisam de magnésio. Só que a coisa não é tão simples, porque a gente precisa entrar no equilíbrio entre cálcio e magnésio, entre as relações entre o cálcio e magnésio, cálcio-potássio, magnésio-potássio. Então, em algumas situações, a gente tem que estar abrindo mão de utilizar um calcário calcítico ou calcário dolomítico conforme a análise de solo. Com base numa análise do calcário que vem aqui de Botuverá, em Santa Catarina, encontrei aqui que o calcário dolomítico, em determinado momento, nessa análise, apresentou 25,5% de óxido de cálcio e 18,1% de óxido de magnésio. Agora, o calcário calcítico, nessa mesma época, apresentou 43,6% de óxido de cálcio e apenas 2,6% de óxido de magnésio. Eu vou apresentar 4 situações de interpretação de análise de solo para a gente entender em que momento eu vou utilizar cada um desses dois tipos de calcário. Então essa é a planilha que eu utilizo para fazer a interpretação da análise de solo. Eu tenho 4 exemplos aqui que eu deixei pronto para fazer esse vídeo. Então eu seleciono o primeiro, clico em interpretar e aqui então eu tenho disposto na minha frente aqui nessa tabela as variáveis que vêm da análise de solo, argila, pH, matéria orgânica, o fósforo, potássio, percentual de alumínio, cálcio, magnésio e as suas relações, sendo que a tabela desse lado da tela continua do outro lado aqui, né? Aqui eu tenho a unidade de medida, aqui eu tenho a referência, que é a quantidade referência para cada índice desse, aqui o valor atual, que estava na análise de solo, e aqui o valor corrigido após eu colocar algum tipo de corretivo ou adubo aqui abaixo. Além disso, aqui do lado eu apresento alguns gráficos coloridos no formato de velocímetro para dar uma ilustrada na planilha. Quando eu abrir essa análise, a análise A, aqui eu tenho então um pH de 5,4 e com base no índice de SMP, eu precisaria de 1,9 toneladas de calcário para corrigir o pH para 6. Essa tabelinha aqui do lado ela apresenta o tanto de calcário que eu preciso utilizar utilizando o índice SMP para chegar num pH de 5, 6 e 6,5, ou utilizando as metodologias de soma de base ou a metodologia de matéria orgânica mais alumínio para chegar nesses mesmos pH conforme a situação. Como eu utilizo a metodologia do Rolas, preferencialmente eu utilizo a metodologia do SMP e apenas utilizo a metodologia da soma de base ou de matéria orgânica quando tem alguma dúvida ou percebo alguma inconsistência na análise. Porém, eu sei que essa metodologia do Rolas ela é utilizada apenas no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e no restante do Brasil as análises que chegam até mim, elas nem possuem esse índice de SMP. Portanto, o que está me indicando aqui pelo índice SMP é que eu tenho que utilizar, então, arredondando 2 toneladas de calcário. E vamos analisar aqui como é que estão as relações, né? O teor de cálcio já está adequado, o teor de magnésio já está adequado. E eu digo isso porque o ideal seria estar entre 2 e 4 de cálcio, está em 4,8, então já tem o cálcio suficiente. O ideal seria estar entre meio e 1 de magnésio. Eu já estou com 1, então já tenho o suficiente, mas as relações não estão tão adequadas. Se eu observar aqui a minha relação cálcio-magnésio, que deveria estar entre 3 e 5, está adequada, está em 4,8. A minha relação cálcio-potássio está um pouquinho abaixo, mas principalmente a minha relação magnésio-potássio está bem abaixo da minha expectativa, da minha referência, que seria entre 5 e 15.
tudo me indica então que essa é uma situação que eu deveria estar utilizando o calcário dolomítico. Eu colocando essas 2 toneladas aqui em calcário dolomítico, então eu digito aqui nessa coluna o tanto de calcário que eu vou botar por hectare. A partir do momento que eu dou um Enter, ele já calcula a minha relação cálcio-magnésio, que passou para 3, que ainda está adequada. A minha relação cálcio-potássio passou para 15,4 e agora está adequada. E a minha relação magnésio-potássio também subiu de 2,7 para 5,1, estando ela então adequada conforme as referências que a gente precisa aqui, né? Então vamos para uma segunda situação, a análise B. Vou clicar para interpretar. Ele já me apresentou aqui que essa análise, essa amostra apresentou um pH de 4,6 e com base no índice de SMP ela está pedindo 5 toneladas de calcário para chegar no ponto adequado de pH 6. Olhando os dados aqui da análise, eu percebo que o cálcio já está adequado, o magnésio já está adequado, a relação cálcio-magnésio está abaixo, a relação cálcio-potássio está abaixo e a relação magnésio-potássio está abaixo, mas já está quase lá. Então aqui por uma intuição aqui, eu já acredito que se eu colocar essas 5 toneladas em calcário calcítico, apesar do calcário calcítico não ter tanto magnésio, provavelmente já vai ser o suficiente. Então vou botar aqui as 5 toneladas de calcário calcítico e vamos olhar aqui o resultado. Então a relação cálcio-magnésio está adequada agora, a relação cálcio-potássio está adequada e a relação magnésio-potássio está adequada. Então acredito que seria um bom ponto, o tanto de calcário aqui seria colocar 5 toneladas em calcário calcítico. Vamos para um terceiro exemplo, o exemplo da amostra C, vou botar aqui para interpretar. Nesse caso eu estou com um pH de 5 e estou precisando também de 5 toneladas de calcário com base no índice de SMP para chegar no pH de 6. Olhando aqui as quantidades de cálcio já está adequada e de magnésio também está adequada. A relação cálcio-magnésio está boa, porém está faltando cálcio em relação ao potássio e está faltando magnésio em relação ao potássio. Nesse caso, se eu colocar as 5 toneladas como calcário dolomítico, eu acerto o magnésio em relação ao potássio e o cálcio em relação ao potássio, porém eu derrubo muito essa relação cálcio-magnésio. Se eu colocar as 5 toneladas como calcário calcítico, eu faço o contrário, eu acerto a relação cálcio-magnésio, a relação cálcio-potássio, mas eu fico com a relação magnésio-potássio muito abaixo. Então seria um caso que eu diria até especial, e eu só tenho recomendado esse tipo de medida, de utilizar 2 tipos de calcário para atividades agrícolas que têm uma alta rentabilidade por hectare, que é o caso do maracujá e outras frutas e hortaliças. Nesse caso, então, eu colocaria 2.500 kg de calcário dolomítico, 2.500 kg de calcário calcítico e agora, analisando aqui as relações, eu encontro que a minha relação cálcio-magnésio está adequada, a minha relação cálcio-potássio está adequada e a minha relação magnésio-potássio está adequada. Então, temos que perceber que é uma situação um pouco mais difícil de fazer, porque o agricultor vai ter que aplicar um calcário calcítico e o calcário dolomítico numa mesma área, então vai aumentar o número de tarefas, mas como a gente está falando de atividades, de culturas com uma elevada rentabilidade econômica, para garantir essa produtividade e essa rentabilidade econômica, esse tipo de detalhe de preciosismo na hora de fazer uma recomendação da análise de solo, ela é muito importante. E não é à toa que a gente tem conseguido alcançar elevadas produtividades no maracujá, com uma média aí em torno de 70 toneladas, chegando em algum momento a conseguir colher 90 toneladas no hectare. Vamos analisar então um quarto caso, que é a amostra D, desse exemplo. Na amostra D o meu pH está em 5,4 e pelo índice SMP está pedindo 1,9 toneladas de calcário por hectare. Eu arredondo para 2, mas vamos ver que tipo de calcário eu utilizaria aqui. Se eu for perceber aqui, a minha quantidade de cálcio já está adequada, a minha quantidade de magnésio já está adequada, né? A minha relação cálcio-magnésio está boa, a minha relação cálcio-potássio e magnésio-potássio está abaixo. Se eu colocar essas 2 toneladas como calcário calcítico, eu quase acerto as 2 primeiras, a relação cálcio-magnésio e a cálcio-potássio, mas eu fico muito aquém, muito abaixo na relação magnésio-potássio. Se eu usar todo esse calcário como calcário dolomítico,
eu consigo então acertar a relação cálcio-magnésio, mas me fica faltando cálcio em relação a magnésio e cálcio em relação a potássio. Então surge o terceiro item que a gente já tratou num vídeo anterior, que é o gesso. O gesso ele é um elemento que pode ser utilizado para elevar o teor de cálcio sem elevar o pH. Então aqui eu poderia abrir mão de gesso. Eu costumo utilizar a seguinte regra, que cada 10% no teor de argila me permite utilizar 1 tonelada de gesso. Aqui, como eu tenho 25% de argila, eu poderia utilizar até 2,5 toneladas de gesso. Eu vou tentar com 2 toneladas primeiro. Com 2 toneladas eu já consigo então satisfazer aqui a minha relação cálcio-magnésio, a minha relação cálcio-potássio, e o magnésio e o potássio também está tudo adequado, tudo certo. Uma outra possibilidade que eu poderia recomendar o gesso é numa situação em que eu já tenho um pH 6, que eu não posso mais elevar esse pH, mas eu tenho ainda uma demanda por cálcio para balancear as relações entre cálcio-magnésio e cálcio-potássio. Essa dose que eu apresento aqui são doses para ser aplicada em área total e incorporado numa profundidade de 20 centímetros no solo. E como ele demora um pouco para reagir, o ideal é que ele seja aplicado pelo menos 3 meses antes da implantação da lavoura. Acredito que essas informações possam ser úteis para os agricultores e técnicos que estão em busca de melhorar a produtividade de suas lavouras. Então, para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas possível, peço que você compartilhe com seus amigos no Facebook, WhatsApp e outras mídias sociais. Se você tem alguma pergunta, dúvida ou sugestão de tema para um próximo vídeo, deixe aqui nos comentários e até a próxima.